Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de SketchUp. Na última aula eu ensinei você a fazer o desenho da marcenaria embaixo da pia, tá? E agora nós vamos fazer o armário superior, o armário aqui em cima da geladeira e o armário aqui em cima da pia, certo? O armário em cima da pia vai seguir a mesma lógica ali do nosso armário embaixo. A gente vai puxar várias guias, fazer retângulos e definir ali quais são os módulos da nossa marcenaria. Eu vou puxar aqui uma guia para a gente saber a altura que a gente vai deixar o armário em relação à bancada, que é no mínimo 60 centímetros, né, gente? Mas eu vou deixar aqui 65, na verdade eu vou deixar 70, porque eu vou considerar que a gente vai ter um depurador aqui de embutido aqui onde está o cooktop, tá? Então, eu puxei uma guia aqui usando a referência aqui da base, né, do tampo aqui da nossa pedra. Agora eu vou puxar outra guia nesse sentido aqui pra gente ter de referência, tá vendo? Aí a gente pode considerar fazer um tamponamento aqui de MDF alto do lado da geladeira, ou a gente pode deixar aqui sem o fechamento do tamponamento. Eu prefiro ter o fechamento aqui com tamponamento, tá? Então eu vou fazer aqui uma guia de 1,8 centímetros, né, que são 18 milímetros do tamponamento. Vou pegar aqui, ó, a guia, certo? E vou puxar até aqui só pra gente ter de referência. Vamos considerar que a gente vai ter um forro aqui de uns 20 centímetros. Legal. Puxar até aqui já, pra gente não ter nenhum problema. Legal, temos um fechamento, 3 cliques, botão direito, Make Group para criar um grupo. Maravilha. Tem gente que não gosta disso aqui, porque se fosse uma área molhada, por exemplo, aí às vezes pode ficar respingando, né, água nessa lateral. Mas aqui é área seca, então acho que tá tranquilo. Aqui em cima, a gente precisa pensar antes, né, no que a gente vai fazer de móveis, como que a gente vai dividir, né, as seções e tudo mais. E aqui eu tô bem no improviso. Mas eu vou, além desses 20 centímetros do forro, eu vou descer mais uma guia de 5 centímetros, que é aquele acabamentozinho que a gente precisa dar nos móveis, que eles usam lá para poder controlar se tá, a desigualdade que o forro e a laje tem às vezes. Então, eu vou deixar esses 5 centímetros aí para ficar recuado. E eu vou considerar que a gente vai encostar aqui o armário até aqui o final, onde vai a janela, tá? Então, vou colocar uma guia aqui. Vou fazer um retângulo aqui bem grandão, que vai pegar de fora a fora. Vou puxar aqui com Push P no teclado, tá, gente? Sempre tenta usar o máximo de comandos possíveis para facilitar a sua vida. E eu vou colocar 35 de profundidade. 40 centímetros, acho que o máximo aí que você deve fazer um armário superior, porque senão fica desconfortável para quem tá usando aqui a pia, o cooktop, para não ter o risco de bater a cabeça. Fora que um armário suspenso com muita profundidade fica muito difícil para o marceneiro conseguir executar. Vou deixar aqui com 40 centímetros, então, que é o máximo aí. Legal. Vou pegar aqui o offset, vou dar um offset de 1,8, que é a distância do tamponamento, e vou recuar até encostar aqui na parede. Encostei na parede, vai sumir o fundo. É opcional fazer fundo ou não, quando a gente tem, depende se a gente vai ter um revestimento ali atrás. Se tiver um azulejo, não precisa ter o fundo, mas também, se quiser ter mesmo com azulejo, não tem problema também. Fica aí a seu critério, a critério ali do marceneiro também, né, do que vocês resolverem. Legal. Aí, fiz aqui o nosso tamponamento, vamos puxar aqui já a caixaria. Mesmo que a gente vá ter divisórias internas, a gente vai ter prateleiras e tudo mais, eu gosto de fazer primeiro esse caixotão, depois a gente vai definindo onde vai cada coisa, tá? Peguei o offset de novo, igual a gente fez com o tamponamento, dessa vez 1,5, e vou recuar até o fundo. A caixaria, ela precisa ficar uns 2 centímetros recuadas para a gente conseguir colocar a porta aqui. Vou dar 3 cliques, botão direito, Make Group. Agora a gente tem o tamponamento e a caixaria bonitinho. Legal, aqui eu tô considerando que a gente vai ter um armário que vai ficar cheio de porta de fora a fora. Tipo um estilo mais assim, escandinavo, vamos dizer assim. Então, se você quiser colocar nicho para micro-ondas e coisas do tipo, daí você faria uma estrutura diferente, né? Você deixaria o espaço para o micro-ondas, ou um nicho aberto, deixaria aqui um espaço para um nicho aberto, e aí vai variando aí de acordo com o estilo que você quer trazer. Primeira coisa que eu acho legal, quando a gente vai pensar, né, na marcenaria, a gente precisa pensar qual tipo de puxador e tudo mais.
Se a gente for fazer aqui em cima um modo que tá muito comum da gente fazer hoje em dia, que é aquele puxador tipo passante, o que a gente precisa fazer, tá? A gente vai recuar o nosso tamponamento, então eu vou passar uma linha desse lado, uma linha do outro lado, para ele identificar aqui essa face, certo? Vou recuar aqui até o tamponamento e vou recuar ainda mais 2 centímetros, certo? Aí ele vai ficar com esses 4 centímetros aqui recuados. Isso para ser o espaço onde a pessoa coloca a mãozinha ali para poder puxar. E ele vai ficar dessa forma, tá? Vamos pegar aqui uma guia e ver quantos centímetros tem aqui de fora a fora. Tem 296,4. Vou pegar aqui a calculadora, 296,4. Vou dividir por 6 para ver o tamanho que fica. 49,4. Então, vou colocar aqui, ó, 49,4. Vou puxar um retângulo. 1,8 de espessura para a porta, que eu gosto de usar. Nos cantos aqui, eu recuo sempre meio centímetro, tá? 0,5, porque é aquele espacinho, aquela brechinha para a porta girar e tudo mais, e fica mais bonito no render. Vou dar 3 cliques, make group. Agora, eu só vou pegar o mover e vou alinhar aqui com o tamponamento. Tá vendo como é que ele fica? Parece até que, tipo... Parece até que não tem como abrir a porta, né? Mas aí, quando a gente olha, ele abre aqui por baixo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E ainda existe a possibilidade de você vir aqui, puxar aqui mais uma guia de 1,8, que é a espessura ali da porta, fazer aqui uma cavinha. Isso, claro, gente, deixa mais caro sua marcenaria, né? Mas essa possibilidade aqui também que eu acho que fica bem legal. Fez tudo que você precisa fazer, vou aqui apagar as guias. Eu posso copiar a nossa porta aqui pro lado. Copiei e vou dar um asterístico e vou multiplicar por 5. E aí nossas portas estão prontinhas. Ah, eu esqueci de um detalhe, né? Eu não calculei essa aqui vai ficar com meio centímetro a menos, não tem problema. Que eu não calculei a diferença aqui entre uma porta e outra. Basicamente ficaria assim. Aqui em cima, para fazer aquele acabamentozinho, vou colocar aqui 1,5 m aqui, ó, 1,5. Acho que eles usam até o mais fininho lá de 0,6 centímetros, lá de 6 milímetros. Mas eu vou colocar de 1,5 mesmo. Vou subir aqui, ó, 5 centímetros, certo? Talvez esteja um pouco rápido demais, é que eu não quero ficar passando muitos detalhezinhos novamente de coisas que eu já ensinei em outras aulas, para não ficar muito maçante para quem já sabe, tá? Fecho aqui e aí a gente tem o nosso acabamento. 3 cliques, botão direito, make group sempre. E aí assim ficaria nosso armário. Aqui em cima a gente pode puxar uma prateleira. Não vai caber quase nada, né, nesse espaço aqui, mas é só para dar um acabamentozinho aqui em cima da janela. Pra não ficar tão abandonadinho, né? Pra não ficar esquisito, desproporcional aqui com muito armário, aqui sem nada. Aí aqui, se a gente fosse embutir, se a gente for embutir aqui o depurador, aí a gente vai ter que recuar essas portas aqui pra cima, tá? Então a gente pode até fazer isso aí de repente juntos daqui a pouco. Aqui, essa aqui é a lateral da geladeira. Eu vou pegar e eu vou abaixar aqui, ó, pra ficar no mesmo nível desse outro. Bom, voltei que eu coloquei aqui todos os bloquinhos da geladeira, a máquina de lavar e peguei o depurador aqui para poder a gente colocar juntos e adiantar. Se você não sabe como é que coloca bloco nem nada do tipo, tá dando bobeira porque aqui no canal já tem vídeo sobre isso também, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma geladeira pra gente usar aqui como exemplo. Eu vou pegar esse fechamento lateral aqui, vou marcar aqui, ó, 5 centímetros. É o mínimo aí, né, gente, pra poder... que os fabricantes pedem, né? Na verdade, eles pedem 10. A gente acaba deixando 5. Vou copiar aqui pro lado, ó. Vou deixar encostadinho na geladeira, mas eu vou dar um mover aqui de 5 centímetros aqui pro lado, certo? Vou até puxar um pouquinho mais aqui, só pra garantir uns 2 centímetros, pra ficar com uma folguinha. Legal? E aí, eu vou puxar, vou até ocultar a geladeira. Não, peraí. Vou cortar ela aqui. Como que eu vou saber a altura, né? Vou puxar aqui uma guia pra gente marcar aqui a altura da geladeira. A altura da geladeira tá dando aqui 181, certo?
E aí eu vou subir pelo menos aí uns 5 centímetros para dar um espaçamento, aí um respiro. E eu vou fazer um fechamento na parte de baixo, aqui do tamponamento da parte de baixo, tá? Eu posso até, nesse caso aqui, se eu quiser, entrar dentro do bloquinho do tamponamento, do tamponamento lateral, e fazer dentro aqui do próprio tamponamento lateral, mas eu vou fazer separado aqui mesmo. Vou puxar esse carinha aqui pra cima, ó. Certo? Puxei ele aqui pra cima, e aí a gente já tem um tamponamento. Vou fazer um retângulo lá no fundão, vou puxar aqui ele pra frente, vou dar um offset aqui, igual a gente fez agora há pouco ali no outro armário, e vou recuar até lá o fundo e os 2 centímetros aqui da porta. 3 cliques, botão direito, opa, travou, make group, certo? Aqui em cima, vou puxar aqui nosso acabamento de cima, ó, vou dar 2 cliques para entrar no grupo, vou pegar o push, vou apertar Ctrl no teclado uma vez, tá vendo que ele apareceu esse símbolo aqui em cima do meu cursor? Vou dar aqui, ó, 1,5 e aí ele já fica com essa divisória aqui pra mim. Aí agora é só eu pegar aqui, arrastar até o final onde eu quero. Nessa partinha aqui, ó, eu vou passar uma linha a 1,5 também e vou puxar. E a gente vai fazendo isso ao redor aqui de todo o nosso armário. Depois é só a gente apagar aqui essas linhas. Pro render em si, isso aqui, as linhas não fazem diferença. Mas pro detalhamento é importante, essas linhas acabam atrapalhando depois, tá? Feito isso aqui, ó, legal, nosso armário já tá quase pronto. Vou dar um delete aqui. Aqui em cima a gente pode fazer uma ou duas portas, né? Acho que é melhor fazer 2 portinhas. Vou achar aqui o meio, achei o meio. Vou fazer um retângulo. Recuar assim, meio centímetro de cada lado e embaixo, né? Para poder ser o espacinho ali de abertura da porta. Aqui, se quisesse fazer aquele efeito ali de porta com passante, com tipo passante, também dá, né? Então, vamos fazer aquele efeito passante. Vou recuar aqui, ó, 4 centímetros e a porta, ela vai descer até embaixo, certo? Porque assim, aqui em cima da porta, na geladeira, acho que fica meio esquisito. Vou puxar aqui, ó. Não, antes eu vou recuar a lateral aqui, ó, 0,25 centímetros, porque 0,25 recuado desse lado e 0,25 recuado desse vai dar meio centímetro entre portas, que é o que a gente precisa, né? Eu falei mais detalhes também sobre isso na primeira aula de marcenaria. E a gente tem as 2 portinhas, certo? Nós podemos voltar aqui com a nossa geladeira e ficou desta forma. Aqui a gente pode criar um móvelzinho aqui para entrada, né, para colocar chaves e tudo mais, eu acho que ficaria legal. Na hora de colocar aqui nosso depurador, eu vou pegar o meio aqui do depurador e vou centralizar aqui, ó, com um corte do cooktop. Depois eu vou trazer ele lá pro fundo, para ele ficar bem em cima certinho, né? E aí eu vou subi-lo até aqui em cima. O depurador, ele pode, esses modelos aqui, eu acho que eles precisam ficar assim, né, vamos dizer. Então, tem gente que deixa ele assim pra fora, que eu acho que eu não gosto muito, que perde meio que a função do embutir dele, né. E a gente pode deixar ele rente. Só que quando a gente deixa ele rente, esses aqui, a gente precisa parar com o tamponamento aqui, ó, alinhado nele. Então, o que a gente vai fazer? Essas 2 portas aqui eu vou ocultar por enquanto. E aí, a gente vai pegar, fazer uma linha onde tá aqui, ó, encostadinho no depurador. Uma linha em cada lado. E aí, quando a gente oculta, ó, ele fica com a linhazinha marcada. E aí, a gente pode recuar ele até o fundinho aqui. E aqui na parte de cima, a gente pode fazer, inclusive, a mesma coisa. Pegar aqui o retângulo, eu vou pegar o retângulo e marcar aqui. Marcar esse pedaço aqui também, que ficou faltando. E esse pedaço. E ficaria dessa forma, tá vendo? Pra fazer o recorte aqui, pra encaixar o depurador. Vou colocar ele aqui de volta pra vocês verem. Deixa eu colocar ele bem alinhadinho aqui com a porta. Pronto, ficou bem alinhado.
Aí aqui eu acabei recuando demais, aí eu só vou puxar aqui pra frente, pra ficar no mesmo tamanho. Fica dessa forma. Vou colocar aqui de novo. Legal. Aí agora a gente precisa fazer o acabamento aqui dessas portinhas. Explicando aqui um pouco da questão do depurador, quando a gente consegue colocar ele no canto do armário, a gente consegue fazer esse esquema aqui, que é deixar o tamanho de uma porta no tamanho, na largura dele completa, que é 60 centímetros, tá? O que acontece quando a gente não consegue, por exemplo, se meu armário viesse até encostar aqui na janela, ficaria uma portinha bem pequenininha e esteticamente ia ficar feio. Olha, outro modelo que a gente poderia ter seria dessa forma. E aí, tá vendo que ele tá no limite final aqui do armário e a gente consegue deixar a porta na mesma largura do nosso depurador. Depois a gente teve uma revisão desse projeto aqui, que a cliente mudou todo o estilo, na verdade, do projeto. E aí, ficou com duas portinhas em cima, também dá, só que uma lateral, ela precisa estar ali finalizada. Se a gente tivesse encostado até aqui, ó, esse armário, já ia complicar, a gente já não ia conseguir fazer desse jeito. Geralmente, ou a gente deixa dessa forma, ou daquela forma como é aqui no projeto do meu apartamento que eu fiz, que a porta fica em cima. E aí, lógico, precisa ter a cava, aqui eu não coloquei puxador, cava nem nada, né? Mas precisa ter o puxador ou a cava para você conseguir abrir a porta em cima do depurador. Eu não sei se é possível, nunca vi, tipo assim, fazer muito claramente, né, algo assim, mas deixa eu colocar aqui, fechar essa tampinha de volta. Aqui. A gente fazer um recorte aqui nessa porta, para ela ficar exatamente posicionada do jeito que tá o depurador, e é só a porta contornar esse espaço. Ou então a gente recua aqui esse armário para ficar aqui no limite do depurador e ficar um pedacinho aqui sem armário. Então poderia ser de ter essas duas possibilidades. Eu vou pegar e vou tentar aqui, depois eu vou até ver com o marceneiro, que é um parceiro aí, para ver se é possível fazer isso aí que eu tô falando, tá? Então, eu vou fazer. Se ficou muito confuso tudo que eu tô falando aqui em relação a esse depurador, aí você deixa aí nos comentários, e aí eu tento trazer um vídeo falando só sobre o depurador, tá bom? Vou fazer uma marcação aqui, ó, em cima do depurador certinho, tá? Aqui. Aí eu vou subir meio centímetro só pra cima dele. Ah, esqueci de pegar aqui. Vou puxar aqui uma guia também nesse ladinho, pra gente ter aqui, ó, o contorno, né, do nosso depurador, tá vendo? E esse espacinho aqui é o espacinho que a gente precisa pra porta andar, né, que ela não pode ficar rente. Vou ocultar, só pra facilitar a visualização, ó, fazer um retângulo. E eu vou... Ai, tá... Ô, gente, esqueci. Como a gente tem aqui a pontinha aqui na diagonal, né? Eu não consigo dar o push pra cá. Então, eu vou ter que dar um push pra lá, ó, assim, certo? Fiz esse recortezinho. Vou voltar aqui com o nosso carinha. Ficaria assim. Amanda, realmente é possível fazer algo assim? Não tenho certeza, tá? Nunca fiz. Na vida real, assim, nunca fiz. Só tô dando um exemplo aqui do que poderia ser feito. Vou inverter. Opa, não inverteu. E aqui eu vou puxar que ele ficou com uma distância errada. Ficaria assim. Olha, até que ficou legal. Eu não sei se é possível fazer desse jeito, pra ser bem sincero com vocês, tá? Praticamente na marcenaria, porque talvez a pega, se a gente for pegar aqui, ficaria ruim, mas de repente colocar um puxador aqui, fique legal. Então vamos fazer isso aqui juntos? Pra depois não dizer que eu tô dando uma ideia errada pro povo aí. Vou colocar aqui o puxador. Nossa, Amanda, o que foi isso que você fez para rotacionar? Eu usei aqui o rotacionar, tem uma aula que eu tô mostrando cada botãozinho ali que a gente usa de desenho, tá?
Não vou medir nada não, vou colocar aqui no olho mesmo, só como exemplo, pra gente ver como é que ficaria, certo? Maravilha. Aqui a gente poderia, de repente, deixar todo o recuo aqui para poder encaixar a mãozinha, para fazer um cava, ou fazer um cava aqui no próprio MDF, também poderia ficar legal. Então, são aí possibilidades que a gente pode estar fazendo. Não sei se essas duas bolinhas ficou legal, mas dá pra... Vocês entenderam, né? Aqui não tá pensando em estética, é para aprender a desenhar aqui a marcenaria. Então, a gente tem armário aqui em cima da bancada, um depurador aqui embutido, uma prateleira que vai ficar em cima da janela, para criar ali um efeito visual legal. Aqui a gente pode até criar um outro armário aqui que vai servir como uma mini chapelaria, por exemplo. Então, eu vou deixar 5 centímetros aqui de base e vou puxar até a altura aqui da nossa bancada. E aí eu vou dar um retângulo. Eu vou puxar aqui, ó, 30 centímetros, certo? Vou pegar o offset, 1,8. Não precisa ter o fundo, porque a gente já tem aquele tampo ali, né? Esse tampo aqui. 3 cliques, botão direito, Make Group. Vou fazer outro retângulo. Peraí que eu entrei na parede aqui. Fazer outro retângulo aqui, certo? Vou puxar até aqui na frente, offset, 1,5. Recuo 2 centímetros aqui. 3 cliques, botão direito, Make Group. Legal? Aqui, por que eu deixei aqui na altura da bancada? Pra gente fazer um nicho. Vou fazer aqui. Vou te pensar na melhor forma de a gente fazer. Vou puxar aqui uma guia pra ficar até a altura desse armário aqui, ó. Pra fazer um nicho nessa mesma altura. Vou dar um retângulo, certo? E vou puxar 1,5. Naquela lateral lá, vai ter também um fechamento. Então, eu vou colocar 1,5. Vou pegar o lápis, passar o lápisinho... Opa! Pegar o lápis, passar aqui o lápis em cima da guia. E vou puxar até aqui. Certo? Aí, aqui em cima... Eu tinha colocado nesse alinhamento, né? Aqui em cima... A gente vai puxar mais 1,5 apertando o Ctrl. Clica uma vez no Ctrl para ele ficar com essa linha marcada aqui, certo? Mais 1,5, que é para mim fazer isso aqui, ó. Fazer esse efeito. Aí a ideia é que fique assim, um lado aberto e esses dois outros lados fechados. Posso apagar essas linhas aqui, ó, que não serve de nada. Três cliques, botão direito, Make Group. Aqui embaixo também é legal fazer, então eu vou passar mais uma guia, pegar o lapisinho e vou puxar aqui com o push. Tá vendo que eu nunca vou lá em cima pra ficar pegando push, lápis, essas coisas? Eu só uso o offset lá em cima, porque eu não acostumei programar um comando pra ele, né? Mas o resto eu uso tudo comandos no teclado mesmo. Feito aqui o nicho, eu acho que eu vou pegar e vou colocar um corte aqui para facilitar aqui pra gente. Pra gente olhar aqui a vista de frente, né? Aqui em cima aí a gente pode completar o nosso armário. Eu vou fazer um retângulo. Subir até a altura aqui, ó, de onde a gente vai ter o acabamento. Pegar o offset, 1,8. É repetitivo, sim, é repetitivo mesmo. 3 cliques, botão direito, Make Group. Vou pegar, fazer outro retângulo, pegar o offset, dessa vez 1,5. Tem umas crianças gritando aqui no fundo, mas isso aí faz parte, né? 2 centímetros, certo? 3 cliques, botão direito, Make Group. Aqui, então, esse acabamento, em vez de ir pra lá, ó, vou tirar essa parte aqui. Ele vai ter que vir até aqui o final. Maravilha, agora a gente tem o armário assim. Pode ser que você não goste da estética, né, da estética desse jeito, ó, com a lateral do armário desse jeito, da geladeira dessa forma. Aí fica a critério, né, questão de gosto.
aqui nosso armário precisa de uma base, né? Vai ficar suspenso, né, gente? Então, eu vou pegar e vou fazer um retângulo e vou recuar 5 centímetros, que é o sócolozinho ali, pra gente apoiar o pezinho, ok? E aqui a gente precisa colocar portas, né? Então, vou achar o meio, achei. Puxar um retângulo. Você viu que a minha vida de marcenaria é retângulo e guia, né? Tudo é retângulo, guia e puxe. 0,5 de um lado, 0,5 desse outro lado, 0,5 aqui e aqui nesse lado 25, né? Porque aí 25 mais 25 dá meio. Criar um grupo, agora é só alinhar aqui, ó, bonitinho e copiar esse carinha aqui pro lado. Duas portinhas. Uma porta só ficaria ruim em questão de praticidade, tá? Deixa eu ver se seria possível. Também, seria possível fazer uma porta só que fica ruim em relação à praticidade. Vou subir aqui as mesmas portinhas, tá vendo? Só vou descer elas aqui no limite que eu preciso. Essa daqui também eu vou deixar aqui no limite e aí a gente já tem o fechamento desse armarinho também. Aí aqui ficou um nicho, a gente pode até colocar um negocinho para pendurar a chave. Aí aqui também uma bandejinha, alguma coisa assim. Pode virar até um cantinho do café de repente. 30 centímetros é pouco, né? Mas de repente serve até para isso. Então fica bem legal também. Opa, gente, voltei para poder finalizar aqui a aula colocando as texturas aqui, né, dos MDFs. Eu já fiz uma aula falando sobre texturas, mas eu vou fazer aqui um complemento dessa aula, né? Então vamos supor que a gente quer fazer um amadeirado aqui nesse nicho e o resto ali com uma outra cor mais neutra. Eu vou vir aqui, vou clicar nesse Creator Material aqui na aba de materiais. Eu vou colocar aqui um nome do MDF que eu quero. Bom, então várias marcas aí, elas disponibilizam para você baixar no próprio site ou lá no 3D Warehouse também, algumas marcas disponibilizam, tá? Então aqui a Arauco, por exemplo, eu escolhi o padrão de madeira que eu quero, esse Jequitibá, vou vir aqui em descarregar desenho, não sei porque que o meu tá em espanhol, mas enfim, cliquei, botão direito, salvar imagem como. Voltando aqui para dentro do SketchUp, eu vou colocar aqui o nome do material, só para me identificar depois, né, gente? Jequitibá Arauco. Aqui nessa caixinha, use texture imagem, eu vou clicar nela e eu vou agora selecionar o arquivo, né, que eu acabei de baixar. Selecionei e aperto em abrir. Ele vai aparecer aqui. No tamanho aqui dele, eu posso aumentar já esse padrão. Então, vou colocar aqui 100, por exemplo. 100 de 1 metro, né? E aqui 120. Vou dar um OK. Apareceu aqui pra mim. Eu vou clicar aqui uma vez, ele vai aparecer o baldinho e eu já posso texturizar o meu armário. Eu posso pintar ou aqui embaixo, deixar ele amadeirado, ou aqui na parte de cima, né? E aí, a gente pode ir brincando com essas texturas. Vamos colocar uma segunda cor? Vou fazer a mesma coisa. Vou criar aqui, vou colocar frappé. Eu venho aqui na pastinha. Vamos pôr um rosa mesmo. Sal rosa foi o primeiro que eu achei. Eu vou colocar aqui, ó, vou pintar aqui de rosinha. Se tivesse tudo em grupo, tá vendo? Eu não fiz os grupos. Se tivesse tudo em grupo, ele pintava tudo de uma vez só. Pintei aqui, essa prateleira. Não ficou muito legal não, né? Eu sei pintar aqui. Pintei esses aqui de madeirado. Acho que vai ficar muito amadeirado, né? Enfim, aí é questão de estética também, né? Não vou ficar entrando nesses méritos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã testando texturas. Você pode, inclusive, se quiser fazer uma porta de cada MDF, você pode brincar e fazer do jeito que você quiser, tá? Do jeito que o seu cliente aí também pediu. Então, ficaria dessa forma. Amanda, não gostei do Jequitibá, quero trocar, mas não quero ter que selecionar tudo de novo. Aí você vem aqui nessa caixinha, use textura imagem, desmarca
clica nela de novo, aí você pode trocar. Eu vou colocar o verde aqui, por exemplo. E aí, você faz isso. Quero trocar aqui o rosinha também. Ah, não esquece de trocar o nome aqui em cima para depois você não se perder. Aí, vamos supor, se eu for colocar esse outro verdinho claro embaixo. Nossa, horrível esse verde. Acho feio demais. Vamos voltar aqui. Só o rosa mesmo. Enfim, aí você vai fazendo o que você precisa fazer, escolher as cores, as texturas que você quer. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Tem um link aqui que direciona a gente pro WhatsApp também, caso você queira ter alguma aula particular, tirar alguma dúvida específica também, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Próxima aula, eu acho que eu vou fazer a sala de estar junto com vocês, mas se você tiver alguma outra coisa que queira ver, pode deixar aqui embaixo que aí eu trago também.